O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante deles e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na liturgia de hoje, ao recordar a memória de Santo Inácio de Loyola, celebrando também com a Igreja a vida desse grande evangelizador, desse grande homem de Deus, que soube aproveitar uma situação, um fato da sua história, ele foi ferido numa batalha, sobre aproveitar um fato da sua vida para abrir-se à salvação de Cristo. Foi colocado o livro dos Evangelhos na sua mão, no leito, ali onde ele estava, e ele teve contato com a verdade. E abraçou essa verdade. E passou a vida inteira a serviço dessa verdade. Tudo na vida dele era sempre para a maior glória de Deus. Mas, o que nós vemos no episódio do Evangelho de hoje, na vida de Herodes, foi o contrário. Porque Herodes também teve a oportunidade de entrar para a história, de se fazer conhecido como defensor da verdade, mas passou para a história como aquele que deixou-se levar pelo contexto, pela sua realidade, e viveu depois na sua vida o contrário da verdade. Nós estamos aqui num contexto da rejeição de Jesus. Vocês ouviram o evangelho de ontem? Jesus não é aceito na sua terra, na sua pátria. Estamos num contexto de rejeição e hoje nós vemos esse episódio que é narrado, porque na verdade João Batista, ele prefigura a morte de Jesus. João Batista, o último dos profetas, prefigura também o que aconteceria com Jesus, o Senhor. O texto que nos é apresentado hoje, ele começa com a ressurreição, porque Herodes disse aos seus servidores: João Batista que ressuscitou dos mortos. O texto começa com ressurreição e termina com sepultura, porque os discípulos de João Batista recolhem o corpo e vão sepultá-lo. Termina com a sepultura, mas nós entendemos que nem a morte pode matar a verdade. Não se pode matar a verdade, porque aqui a morte de João Batista, na verdade, ela foi a coroa da verdade. Ela coroou a verdade. O seu amor, o seu zelo pela verdade, deu a ele esta oportunidade única. Tanto que João Batista, ao lado da Virgem Maria, nós celebramos na igreja tanto o seu nascimento biológico para esse mundo, quanto o seu nascimento para a vida eterna. Tamanha é a importância desse homem.
A palavra disse que Herodes teve notícia, chegou aos ouvidos de Herodes sobre Jesus, a fama de Jesus. Por que Herodes soube disso? Por causa da missão dos apóstolos. A notícia só se espalhou por causa da missão dos apóstolos. E a igreja é continuadora dessa missão. A igreja também é no mundo continuadora da missão de Jesus, de anunciar a verdade, anunciar Jesus Cristo na sua inteireza, ser portadora da verdade. Por isso que a igreja não pode jamais cortar a cabeça de João Batista novamente. Porque se a igreja negligenciasse a verdade, ela seria traidora da missão que ela recebeu do seu Senhor. E quando eu falo igreja aqui, não pense você na instituição. Pense na igreja você, como templo do Senhor, como parte também. Você, com a sua vida, com o seu testemunho sobretudo, mas com a sua missão de evangelizar, recebida do Senhor, você não pode cortar a cabeça de João Batista novamente. Nós seríamos traidores daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Aparecem aqui, como lhes disse, os servidores. Herodes tinha servos. Mas eu faço aqui com vocês uma distinção. Servos de Deus ou servos de Herodes? Nós somos servos de Deus ou somos também como aqueles servidores de Herodes? Vejam, o servo de Deus é aquele que promove a liberdade, é aquele que justamente coloca-se a serviço do outro, da verdade, da justiça, ainda que ele esteja dentro de uma estrutura, de uma situação em que exija dele um testemunho tão forte como foi de João Batista, servo de Deus, a ponto de dar a própria vida por causa da verdade. Esses são os servos de Deus que promovem a verdadeira liberdade que Cristo veio nos trazer. Do outro lado, nós vemos os servos de Herodes, os servos da corte. São aqueles que estão a serviço da escravidão. Porque vejam, esses não atuam mais com liberdade, esses servos de Herodes. Eles só cumprem ordens. São servidores da escravidão, da sujeição, ou por ignorância, ou porque se tornaram coniventes com os erros do governador Herodes. Percebam, eles estavam ali. Eles sabiam o que acontecia. Eles sabiam que Herodes estava com a mulher do seu irmão. Mas estão tão a serviço da escravidão que se tornam coniventes. Começam a jogar o jogo, né, de Herodes. Vocês se recordam que Jesus nos lembrou muito bem: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Nós somos destinados a servir o Senhor, a ser evangelizadores, sendo servos de Deus, tendo a verdade como o nosso único instrumento, tendo a verdade diante dos nossos olhos e não negligenciando jamais o anúncio dessa verdade, mesmo que isto custe a nossa fama, mesmo que isto custe a nossa vida, nosso prestígio, não é? Os nossos seguidores nos tempos atuais, nas nossas redes sociais, né? Se nós vamos sempre, né, o politicamente correto, se nós vamos sempre pelo caminho de querer agradar a todos, né, sermos coniventes com todas as ideologias, as correntes de pensamento atuais, você vai bombar a sua conta de seguidores. Mas pergunte se tem ali um seguidor de Cristo, porque talvez você omite a verdade, você não é capaz de se posicionar diante da verdade do Evangelho, por causa do medo de perder o prestígio, perder a fama. Esses homens aqui são servos de Herodes e perderam a sua liberdade. De fato, diz a palavra, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocado na prisão
Herodes coloca João na prisão. Herodes aprisiona a voz que lhe dizia: você errou, você está em pecado, você está cometendo um erro, porque não te é permitido ter a mulher do seu irmão. Vejam o tamanho da ignorância daquele homem, veja a que ponto chegou a atitude daquele homem. E agora ele quer abafar essa voz, ele quer calar essa voz. Antes de matá-lo cortando a cabeça, Herodes mata João, querendo calar a sua voz. Era a única possibilidade que Herodes tinha para se converter, era ter dado ouvidos à voz de João Batista. Mas ele joga João Batista na prisão e quer calar essa voz. Muitas vezes nós também queremos abafar essa voz dentro de nós. Essa voz do Espírito, essa voz de Deus que nos impele para a verdade, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus, mas muitas vezes nós queremos fazer o contrário e queremos sufocar e calar essa voz de tantas formas, de tantos meios. Mas hoje que o Espírito de Deus sopre em nós, nos dê vida nova, nos dê a graça de acolher a verdade que nos é anunciada, de acolher a nossa vida, no nosso coração, o que Deus nos pede, o passo de conversão que Deus nos pede. Qual foi o motivo de ter jogado na prisão? Diz a palavra: por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Aqui nós não queremos fazer o meia-culpa só com as mulheres, porque na verdade a mulher, na Sagrada Escritura, ela é a imagem da sabedoria. E aqui, sabedoria do grego é Sofia. Aqui, o texto quer nos dizer que o homem foi feito para se casar com a sabedoria, e não o contrário, com a estupidez, que é moria. Sofia e moria, são duas palavras do grego. Sabedoria e estupidez. Não é pontualizar só esta personagem do Evangelho, mas é também olhar hoje para as escolhas dos tempos atuais, onde o homem é chamado a casar-se com a sabedoria e não com a estupidez. O homem é chamado a fazer boas escolhas, escolhas acertadas, porque o adultério de Herodes é também um pouco nosso adultério, porque nós não casamos com o que nós devemos casar, com a sabedoria. Muitas vezes casamos com a estupidez. E aqui eu não estou falando de casamento, tá? De homem e mulher só, em tudo. Estou me referindo a tudo. Muitas vezes nós também vivemos o adultério porque casamos com as escolhas erradas. E fazemos escolhas erradas na nossa vida. Escolhemos mal. E depois colhemos as consequências dessas escolhas más que nós fazemos. O Senhor nos chama a fazer boas escolhas. O Senhor nos chama a casarmos com a sua palavra, com a verdade, com a palavra da verdade. Que a palavra da verdade seja a outra parte da aliança. Que a palavra da verdade seja desposada pelo nosso coração todos os dias, aprendendo a fazer boas escolhas, a escolher o que é certo, o que é reto, o que é justo, o que é louvável, o que agrada a Deus. Em tudo, meus irmãos, em tudo, até nas pequenas coisas, casarmos sempre com a verdade, escolher sempre a verdade. A palavra continua dizendo que Herodes queria até matar João, mas ele tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Herodes temia o povo, mas o povo tinha escolhido Herodes. O erro do povo era ter escolhido como seu chefe. Quem ele escolheu como seu chefe? Porque muitas vezes o chefe se torna um modelo, né? O povo se espelha naquele outro. Mas quem eu escolho me faz livre? Porque a palavra diz, se é Jesus que nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Se Ele é o nosso Mestre e Senhor, se nós o escolhemos, se nós o elegemos na nossa vida, Jesus que é caminho, verdade e vida,
nós vamos fazer sempre boas escolhas. A ocasião, para finalizar, que estava aqui na palavra, foi o aniversário de Herodes. Vejam, o aniversário de Herodes depois se torna o aniversário de João Batista. Por quê? Porque naquela ocasião aconteceu o dies natalis de João Batista, o dia do seu novo nascimento. Se recorda o que eu falei? João Batista na igreja é aquele que nós celebramos tanto o nascimento biológico, como também o nascimento para a eternidade. Tamanha é a sua importância. Eu faço o paralelo. Herodes, naquela ocasião do seu aniversário, nascia para o mundo, mas morria para Deus. João Batista morria para o mundo, mas nascia para Deus. O aniversário de Herodes se tornou aniversário de João Batista. Vejam, Deus pode reverter tudo. Tudo aquilo que nos acontece. Se nós estamos em Deus, tudo isso pode ser revertido. Nós nascemos para Deus e escolhemos todos os dias nascer para Deus quando nós assumimos a verdade na nossa vida. E naquele aniversário, o quanto que tinha de aparência, né? Uma festa muito pomposa, cheia de convidados. Herodes faz a sua escolha, porque a palavra diz que Herodes, quando a menina pediu a cabeça de João Batista, ficou triste. Poderia até ser um início de arrependimento, de colocar a mão na consciência e pensar, eu não posso tomar essa decisão, eu não posso fazer isso. Foi até um início de arrependimento. Mas depois Herodes não segue essa tristeza boa de buscar a verdade, buscar a libertação, buscar a saída do pecado. Mas Herodes segue o orgulho. Herodes segue o seu orgulho, porque diante dos convidados, ele não queria perder o seu prestígio. Não seguiu o arrependimento, mas seguiu o orgulho. Nós não podemos seguir o nosso orgulho. Nós não podemos seguir a nossa cabeça dura. Nós precisamos seguir a verdade. Nós precisamos seguir o Senhor. É Ele que nós temos que escolher para a nossa vida. E nesta liturgia de hoje, quando celebramos Santo Inácio de Loyola, nós queremos também fazer tudo para a maior glória de Deus. Que tudo na nossa vida seja sempre para a maior glória de Deus. É isso que nós queremos escolher. Abaixe por um instante a sua cabeça. João Batista não teve medo de perder nem mesmo a sua cabeça. Mas nessa história, quem perde a cabeça, não só a cabeça, mas a salvação é Herodes. Porque ele não se curvou diante da verdade. Do contrário, João Batista se curvou diante da verdade. Perde a cabeça, mas ganha a salvação. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua palavra, que interpela o nosso coração. Nesta manhã de hoje, aqui no santuário, manhã fria, mas queremos que o nosso coração esteja muito aquecido. Aquecido pela nossa decisão de querer sempre Deus e a verdade, de optar sempre pela verdade, de viver pela verdade, de dar a nossa vida, se preciso for, por causa da verdade. E não negligenciarmos, Senhor, em ocasião alguma, a verdade. Porque a mentira, o engano, a fraude, a corrupção, ela não se sustenta jamais. Ela passa como a figura desse mundo. Mas nós queremos permanecer para sempre. Por isso, converte o nosso coração, Senhor, a partir da Tua palavra, que nos é anunciada nesta manhã. Converte a nosso coração à Tua palavra, a palavra da verdade, para que saibamos fazer sempre as escolhas certas na nossa vida. Sejamos sempre servos de Deus, sejamos sempre instrumentos da graça de Deus na vida das pessoas. É isso que eu peço para mim, é isso que eu peço para os meus irmãos.
Dai-nos esta graça, Senhor.